Boa noite a todos e todas que estão aqui. Sejam todos bem-vindos à nossa aula, né? A nossa segunda aula gratuita. Nessa aula de hoje, eu e Kelly vamos trabalhar o tema Lei Maria da Penha e também o Estatuto da Pessoa Idosa. Deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, o meu nome é Natália. Eu sou uma das administradoras do site Conselho Serviço Social junto com a Kelly. A gente trabalha com concurso desde 2015 e também somos servidoras públicas. Atualmente sou servidora pública da Câmara Legislativa do Distrito Federal e é um prazer ter vocês aqui conosco. Eu espero que essa aula possa contribuir muito com o aprendizado, com a aprovação de vocês. Eu espero que vocês possam sair dessa aula com muita coisa esclarecida. Quero também dizer que se sintam à vontade para colocar os questionamentos aqui no chat. Não entendeu? Pergunta, eu explico novamente, não tem problema. O importante é que você saia dessa aula aqui tendo entendido o conteúdo que vai ser passado, tá bom? Kelly vai falar um pouquinho com vocês. Boa noite, o meu nome é Ana Kelly. Como colocado pela Natália, a gente trabalha com concurso desde 2015, que foi quando a gente formulou o blog. Posteriormente, a gente formulou o site, a gente trabalhava com apostilas e hoje em dia nós temos tanto apostilas quanto cursos. E a nossa aula, como a Natália já falou, é sobre a Lei Maria da Penha e o Estatuto do Idoso. Espero que seja uma aula proveitosa para vocês, que vocês possam aprender bastante nessa aula e uma boa aula para nós. Gente, eu vou colocar aqui a apresentação, tá certo? E aí vocês dizem se tá vendo tudo direitinho, se tá bem certinho. Muito bom, tem muita gente nova, fico muito feliz. Só um segundo, pessoal, tô colocando aqui a apresentação. Obrigada, Thay. Boa noite, Priscila. Vocês estão vendo, pessoal? Tá dando para ver direitinho ou não? Ou não estão vendo? Coloca aqui no chat para eu saber se estão conseguindo ver direitinho. Então vamos lá. A gente vai começar a nossa aula falando da Lei Maria da Penha. Obviamente, a gente não vai falar da lei toda porque ela é extensa, não dá para a gente falar numa aula só, mas a gente vai falar especificamente do artigo 9. Por que o artigo 9? Porque ele é muito cobrado nos concursos. Ele não é um artigo tão pequeno, ele é um artigozinho que tem muitos pontos importantes, ele é um artigo muito cobrado, mas muito, muito cobrado mesmo. E lá no artigo 9 vai falar sobre assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, e nós precisamos ter esse conteúdo gravadinho aqui na cabeça para não ter dúvida. É aquela questão da prova que a gente não pode perder de modo nenhum. Tá certo? Então, vou começar aqui. E, como eu falei, se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aí no chat que a gente para esclarecer para vocês. Gente, a gente vai começar falando sobre esse ponto da lei. O que que a lei diz? A lei vai colocar de que forma vai ser prestada assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. E aí a lei deixa claro que vai ser prestada essa assistência de forma articulada. E aqui já grave essa primeira palavra, em articulação, não é de modo isolado. E vai ser prestado conforme princípios e diretrizes que estão na LOAS, no SUS e no Sistema Único de Segurança Pública. Mais uma vez, vai ser prestado de forma articulada, tendo os princípios e diretrizes da LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, do Sistema Único de Saúde SUS e do Sistema Único de Segurança Pública. São apenas esses três? O que a lei menciona, né, são esses três, mas o que a lei coloca também, que ela coloca entre outras normas e políticas públicas de proteção e emergencialmente quando for o caso. O que que eu quero que você leve para a sua prova de concurso? Se mudarem um nome, colocando aqui a outro nome que não seja LOAS, SUS ou Sistema Único de Segurança Pública, por exemplo, se colocar alguma lei orgânica que não seja essa daqui, baseado no artigo 9, não está correto.
Porque quando ele vai mencionar outras leis, ele tem que colocar desse jeito aqui, ó. Entre outras normas e políticas públicas de proteção e emergencialmente, quando for o caso. Vocês compreenderam isso aqui? Então, via de regra, se articula o quê? Os princípios e diretrizes da LOAS, do SUS e do Sistema Único de Segurança Pública. Apenas esses, Natália? Não. Outras normas e políticas públicas de proteção podem entrar, tá? Emergencialmente, quando for o caso. Mas na prova não vai se discricionar o nome dessas outras normas e políticas públicas de proteção. Na prova tem que vir escrito assim, entre outras normas e políticas públicas de proteção. Questões que vão falar da articulação da LOAS, do SUS e do Sistema Único de Segurança Pública na assistência que é prestada à mulher em situação de violência doméstica e familiar, gostam de colocar a palavra apenas, dizendo assim, é apenas a LOAS, o SUS e o Sistema Único de Segurança Pública. Não, não é apenas eles três, não. Eles três são os que estão mencionados na lei, mas a lei também deixa clara que outras normas e políticas públicas de proteção podem atuar nessa assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, quando se fizer necessário, tá certo? Deu para compreender esse ponto, pessoal? Deu para compreender ou não? Sim, né? Tá todo mundo compreendendo, ficou claro, certo? Pois vamos aqui ver. Eu trouxe aqui um caso para que a gente possa refletir e compreender isso que eu coloquei. Olhe lá. Laura, vítima de violência doméstica e familiar, terá assistência prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Ciência Social, Lei Orgânica da Saúde e Lei Orgânica da Seguridade Social apenas. Tá certo ou tá errado? Vocês acham que tá certo ou que tá errado? A Lina colocou que tá errado, a Silvânia colocou que tá certo. Mas mais pessoas estão colocando. A Silvia colocou que tá certo. Hum. Gente, tá errado. Tá errado. Por que que tá errado? Quem consegue identificar aqui qual é o erro? Por que que tá errado? O erro é apenas. O erro, então, é a palavra apenas. Vocês estão me dizendo que o erro é a palavra apenas. Ó, teve gente que sacou qual é o erro. Tem dois erros nessa sentença, gente. O apenas é um erro. Mas a lei orgânica da Seguridade Social é outro erro. Não se fala em lei orgânica da Seguridade Social. É LOAS, SUS e Sistema Único de Segurança Pública, gente. LOAS, SUS e Sistema Único de Segurança Pública. Mais uma vez. LOAS, SUS e Sistema Único de Segurança Pública. Tá certo? Não se menciona a lei orgânica da Seguridade Social lá, não, gente. É LOAS, SUS e SUS. Exatamente. Kátia, exatamente. Então, tem dois erros. Aqui não poderia colocar apenas, por que que não pode ser apenas? Porque outras normas e políticas públicas de proteção, emergencialmente, quando for o caso, podem atuar. Então, não é apenas, porque não é só a LOAS e o SUS, o Sistema Único de Segurança Pública. Se fizer necessário outra norma, ela pode sim entrar. E o erro também é mencionar a Lei Orgânica da Seguridade Social, quando o artigo 9 não coloca isso. O artigo 9 menciona LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e a Lei Orgânica a lei, o Sistema Único de Segurança Pública. E lei orgânica, gente? Estou aqui com a Lei Orgânica da Assistência e o Sistema Único de Segurança Pública. Então, são três. Então, é Lei Orgânica da Assistência Social, Sistema Único de Saúde e Sistema Único de Segurança Pública. Então, são esses três. Deu para compreender? É a Lei 8.080 que regula o SUS, não estaria errado, não, tá?
que a Lei Orgânica da Saúde, ela vai regulamentar o SUS. Mas, assim, via de regra, coloque o SUS, Sistema Único de Saúde, coloque isso, tá bom? Que aí você teria que entrar com recurso, enfim, vai do entendimento da banca. Eu acho sempre melhor a gente ir conforme está na letra da lei, para não errar. A lei fala Sistema Único de Saúde, a gente coloca Sistema Único de Saúde. Certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Lina, vai depender do entendimento da banca, não tem como eu te falar isso, entende? Pode ser que a banca considere, mas pode ser que não. Entende? Via de regra, qual é a regra, gente? LOA, SUS e SUSP. LOA, SUS e SUSP. A regra é essa. Coloca LOAS, coloca Sistema Único de Saúde e coloca Sistema Único de Segurança Pública, certo? Entendido? Posso passar para frente, pessoal? Vamos continuar. Outro ponto que o artigo 9 coloca são coisas que o juiz pode fazer, né? Então, são competências do juiz. E aqui a gente já pega uma primeira dica. Assim, é o juiz, não é o promotor, não é o Ministério Público, não é o defensor, é o juiz. Quando se mencionar essas coisas que eu coloquei aqui, você vincula com algo que o juiz pode fazer. Não é outra autoridade, é o juiz. O que que ele pode determinar? A Lei Maria da Penha coloca que ele pode determinar por prazo certo a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais, tanto do governo federal, como do governo estadual e do governo municipal. Eu quero que, para além de saber o que a lei está colocando, eu quero que você entenda isso. Não é que ele vai determinar que ela seja incluída num cadastro de programas assistenciais para o resto da vida. É por prazo certo. Memorize isso, é por prazo certo. E por que que é por prazo certo? Quem já assistiu outras aulas comigo, eu já falei esse exemplo diversas vezes. Muitas vezes a mulher sofreu aqui uma violência doméstica e familiar, ela sai, às vezes, sem documento, sem dinheiro, então ela está numa situação muito vulnerável, está sem renda, está sem nada, está desprotegida. Então, o juiz, analisando ali o caso, ele pode determinar que essa vítima de violência doméstica e familiar, ela seja incluída ali num cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal, para que ela possa vir ser atendida, né, em algum desses programas. Mas vamos observar. Eu vou pegar o exemplo, vou colocar aqui um exemplo de uma servidora, só para vocês compreenderem. Vamos imaginar que a servidora, então, ela tem uma renda boa, mas ela sofreu uma situação de violência doméstica familiar, teve que se afastar, fugiu, saiu sem nada, sem dinheiro nenhum, está em outra cidade, então ainda está vendo como é que está a situação dela no emprego, está numa situação muito vulnerável. Então, aí o juiz determina que ela seja ali incluída, né, no cadastro de programas assistenciais do governo federal, ou estadual, ou municipal, para que ela venha a ser assistida. Se ela é servidora, você concorda comigo que em algum momento a situação dela vai se restabelecer? Que é diferente, por exemplo, de uma mulher que está sem emprego, que está em outra situação? Você concorda comigo que em algum momento a situação dela vai se restabelecer ali, minimamente? Que ela vai poder conseguir ver uma questão, enfim, de mudar de lugar para trabalhar. Você concorda comigo? Vamos aqui nessa linha de raciocínio. Que em algum momento a situação dela vai se restabelecer. Então, se em algum momento a situação dela vai se restabelecer, não seria correto que ela ficasse por tempo indeterminado nesses cadastros de programas assistenciais. Tá certo? Então ela fica ali numa situação, vamos dizer, emergencial por prazo certo nesses cadastros. Então ela fica ali naquele momento de maior precisão, vamos dizer assim.
Então, obviamente, depois a situação dela vai ser reavaliada e tudo. E aí, se ela tiver condições que a coloquem naquele programa e que permitam que ela continue ali, ok. Mas às vezes a situação dela foi restabelecida, né? Então ela tem que sair. Então, sempre que se falar que o juiz vai determinar a inclusão da mulher, né, que está em situação de violência doméstica e familiar em algum cadastro de programa, tanto do governo federal, estadual ou municipal, você tem que compreender que é por prazo certo. Fuja das expressões que dizem que é por prazo indeterminado. Não é por prazo indeterminado. Não é por prazo indeterminado, é por prazo certo. Compreenderam? Lina, você disse assim: esse programa pode ser o CRAI? Lina, o que a lei coloca são programas assistenciais do governo federal, estadual ou municipal. Ou seja, se algum programa desse estiver sendo gerido ali no CRAS, ela pode sim procurar, se o juiz determinar. Depende de uma determinação do juiz, certo? Ficou alguma dúvida nesse ponto, pessoal, ou não? Ou está todo mundo compreendendo? Ficou alguma dúvida, Lina? Pode colocar se você não tiver entendido algo. Vou continuar, tá, gente? Passar para frente, não, continuar. Qualquer programa assistencial, Lina. Por exemplo, sei lá, aluguel social. Tem um programa lá no município, aluguel social. Ele poderia determinar que ela fosse incluída ali no cadastro para tentar receber aquele programa. Qualquer programa assistencial. Então, assim, é um cadastro, um programa. Ah, tem aluguel social, tem um auxílio ali emergencial ali no município. Não, a lei não coloca isso, Lina. A lei não especifica em quantos. A lei não faz essa especificação. Gente, quando a gente está estudando legislação, a gente se atém à letra da lei. Eu falei para vocês isso na aula passada. Se você questionar, ficar brigando com uma coisa que a lei não coloca, você vai errar na sua prova. Porque o que a prova vai fazer? Ou ela coloca a exata frase que está lá na legislação para você saber se está certo ou errado, ou ela muda uma palavrinha para você identificar aquilo que está errado, certo? Então a lei não coloca se é um, se é dois, se é três, se é quatro programas. O que a lei deixa claro, e isso aqui eu copiei e colei da lei, é que é a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais. Então, assim, tem programas. Então, pode ser que ela fique em mais de um. Se ela for público, pode ser que ela fique em mais de um. Certo? Deu para compreender ou não? Então, isso aqui é algo. Gente, mas podem colocar as dúvidas, tá? Podem colocar. Não existe dúvida boba. Toda dúvida é boa. Toda dúvida é boa. Ruim é ir com dúvida para a prova, que é o lugar de vocês colocarem. Alguém colocou aqui, Vale Gás. Pode ser. Programa assistencial, gente, do governo federal, estadual, municipal. O juiz pode determinar por prazo certo, nunca confunda isso, porque se sua prova for trocar, vai ser isso. Nunca confunda. Então, assim, por prazo certo, tá? Jamais coloque que é por prazo indeterminado, que é para a vida toda, que, ó, vai estar errado, tá? Vamos lá, gente. Nós vimos aqui algo que o juiz ele pode determinar. Agora nós vamos ver algo que o juiz pode assegurar. E o que que ele pode assegurar? Olha só. A Lei Maria da Penha, lá no artigo 9, vai mencionar três coisas que ele pode assegurar. E por que que ele vai assegurar isso para a mulher em situação de violência doméstica e familiar? Ele vai assegurar isso para preservar a integridade física e psicológica ali da vítima de violência doméstica e familiar. Então, quais são as três coisas? A primeira coisa que ele pode assegurar vai ser algo que vai ser assegurado à servidora pública. A servidora pública
pela lei, ela tem o acesso prioritário à remoção. A expressão é essa, gente, não é outra, não é transferência, não é redistribuição, não é afastamento, não é, é acesso prioritário à remoção. Mais uma vez, a servidora pública, ela tem acesso prioritário à remoção. Natália, pode ser redistribuição? Não. Pode ser transferência? Não, não, é acesso prioritário à remoção. A gente não vai discutir com a prova. Então, assim, uma pessoa que é servidora pública, por exemplo, vou dar meu exemplo quando eu estava na UFRN. Deus me livre, imagine que eu estava numa situação de violência doméstica familiar. Eu poderia ter o acesso prioritário à remoção assegurado pelo juiz, que não é por outra autoridade, é pelo juiz, para a Universidade Federal do Piauí, por exemplo, tá bom? Então, eu poderia ter esse acesso prioritário à remoção, ser removida e para outro lugar. Tá certo? Não é um afastamento, não é o acesso prioritário à remoção quando a mulher é servidora pública. E aí, a outra coisa que o juiz pode assegurar, a lei vai falar de quem é CLT, de quem não é servidora pública, né? De quem tem um vínculo trabalhista, mas sem ser servidora pública. O que que fica para a mulher que trabalha CLT? Ela tem a manutenção do vínculo trabalhista quando necessário o afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Então, assim, imagine que uma mulher é caixa de uma loja. Então, ela trabalha lá, a carteira assinada, ela sofreu uma situação de violência doméstica e familiar, o ex está ali perseguindo, está ali, está ali. E aí o juiz, ele assegura que ela seja afastada do local de trabalho, tá certo? Sem perder o emprego, então é sem prejuízo do vínculo empregatício por até 6 meses. Gente, e eu quero que vocês tomem muito cuidado com esse prazo aqui, porque é isso aqui que os concursos mudam. Colocam 1 ano, colocam 2 anos, colocam outros períodos. O que é que a lei diz? Até. Tem o até, tá? Não é só 6 meses, não. É até 6 meses. Então, é até 6 meses. O juiz ele pode dizer que ela vai ficar afastada por 1 mês, por 2 meses, por 3 meses, por 4 meses, por 5 meses, até 6 meses. Pode 7 meses, Natália? A lei fala que é até 6 meses. Pode 9 meses, Natália? A lei fala que é até 6 meses. E quando a lei fala, a gente não discute, tá certo? E justamente, Priscila, caiu a Sebrasp, diversas pessoas entraram com recurso e eles não aceitaram. Mas o que está no artigo 9 da Lei Maria da Penha é o até 6 meses. E o mais estranho disso é porque a própria Sebrasp tem diversas questões com prazo de até 6 meses. Foi isso que os candidatos alegaram. Alegaram questões anteriores, onde a própria banca usou a letra da lei, mas nesse concurso de 2023 ela decidiu fazer diferente, ninguém sabe por quê. E banca tem disso, né, gente? Flávia, isso é para violência doméstica e familiar. Então, assim, se uma mulher sofre violência doméstica e familiar, seja ela qualquer um dos 5 tipos de violência, quais são, gente? Física, psicológica, moral, patrimonial. Então, qualquer um dos tipos de violência sexual que ela sofra, que é considerado violência doméstica e familiar, né, que ali vai ser considerado violência doméstica e familiar, ela teria, né, ela teria o direito do juiz assegurar isso a ela, certo? Lina, a lei não fala o que acontece depois dos 6 meses. A lei fala que ela pode ficar afastada por até 6 meses sem perder o vínculo empregatício. Então, o que que a gente compreende da leitura da lei? Que se o juiz, vamos imaginar, afastou ela, assegurou que ela ficasse afastada por 6 meses, se ela ficar 7 meses, ela perde o emprego, ela perde o vínculo empregatício, porque sem prejuízo do vínculo empregatício é por até 6 meses, certo? A lei não fala sobre isso, Lina. A lei fala só até 6 meses. E o que que vai cair no concurso de vocês, gente? Até
6 meses. Ou então a banca vai mudar, vai colocar outro prazo para você levar, né? Para levar ao erro. Mas o que a Lei Maria da Penha coloca para a mulher CLT é até 6 meses. Até 6 meses. Até 6 meses. Sem o quê, gente? Sem prejuízo do vínculo empregatício. Certo? Lina, ela tem que procurar uma defensoria, procurar a justiça, mas a Lei Maria da Penha não traz, não diz o que vai acontecer depois dos 6 meses. Do início ao fim, se tu lê, ela não diz. Então, assim, quando a gente vai trabalhar com concurso, a gente tem que se ater à letra da lei. A lei não diz. A lei não diz o que vai acontecer depois de 6 meses. A lei traz, assegura ela essa proteção de não perder o vínculo empregatício e ficar afastada por até 6 meses, certo? Não, Mariene. CLT não. CLT não tem isso de remoção, não. O que a CLT traz, o juiz ele assegura, é que ela seja afastada por até 6 meses. O juiz pode assegurar ela a isso. Acesso prioritário à remoção é servidora pública. A André falou uma coisa muito importante: concurso é letra da lei. Gente, concurso é letra da lei, não cabe questionamento. Gente, se vocês forem questionar todas as leis que vocês forem ler, ah, mas e isso? Vocês não. Primeiro, vocês vão demorar uma semana para ler a lei e vocês vão começar a errar questões. Então, assim, a lei disse que é A, tu bota na tua cabeça que é A, é A, é A, é A e pronto. Tu não fica pensando muito, ah, mas a lei. Não, não é o momento. Concurso, prova de concurso é feito para a gente acertar. A gente tem que olhar para a questão e gabaritar, saber qual é o gabarito dela. Para quê? Para ser aprovado, para ter o nome lá no Diário Oficial. Não lá no Diário Oficial. Eu sei que às vezes quando a gente está estudando, dá angústia em algumas situações que a gente fica, poxa, mas e isso? Poxa, mas aquilo. Mas você precisa ser aprovado ou aprovada. Você precisa acertar as questões nesse momento. Quando chegar lá dentro do órgão, você vai ter mil e uma possibilidades de estudar, de questionar, de buscar mudanças, mas o momento é passar, é saber o que a letra da lei diz. Combinado, pessoal? Sim, Marine, o servidor ele pode, de fato mesmo, ter um acesso prioritário à remoção, a servidora, né, no caso. Posso continuar, pessoal? Vamos lá. Já vimos como acontece com a servidora, já vimos o que a lei diz sobre a CLT, e agora a gente vai falar sobre o encaminhamento à assistência judiciária, que também é o juiz que assegura. Então, o juiz pode assegurar o encaminhamento à assistência judiciária quando for necessário. Então, por exemplo, muitas vezes a mulher ela não tem nenhuma assistência judiciária, ela não, enfim, ela nem tem condições de ter ali, não tem recursos, enfim. E o juiz pode assegurar que ela seja encaminhada à assistência judiciária. E nessa assistência judiciária pode ter o quê? Eventual ajuizamento de ação de separação judicial, de divórcio, anulação de casamento, dissolução de união estável perante o juízo competente. Então, falou em encaminhamento à assistência judiciária, você já sabe que é algo que o juiz pode assegurar à mulher. Recapitulando, o que ele pode assegurar é o acesso prioritário à remoção da servidora pública, o afastamento por até 6 meses sem perder o vínculo empregatício da CLT e o encaminhamento à assistência judiciária quando for o caso. E o que é que ele pode determinar? Ele pode determinar que a mulher seja incluída em programas assistenciais do governo federal, estadual, municipal, por prazo certo. Até aqui, tudo certo, pessoal? Compreendido o que eu coloquei? Compreendido? Estão gostando, pessoal? Estão entendendo? Estou me fazendo clara na aula para vocês? Que eu não quero ficar falando aqui e vocês não estarem entendendo. O objetivo é que a mensagem seja recebida. Vamos lá. Outro ponto, gente, que o artigo 9 é. Poxa, espera aí, só um momento. Outro ponto que o artigo 9 coloca é sobre o ressarcimento que o agressor deve fazer. Então, existem situações onde o agressor
ele vai ressarcir. Que situações são essas? Então, a lei ela vai colocar dois pontos, tá certo? A lei vai colocar dois pontos. A lei vai falar sobre o Sistema Único de Saúde, que é um ressarcimento que o agressor ele deve fazer ao Sistema Único de Saúde. E o que é que a lei diz? A lei diz que aquele que por ação ou omissão causar lesão, violência física, sexual, psicológica, dano moral e patrimonial à mulher, ele está obrigado a ressarcir todos os danos causados. Não são alguns, são todos os danos causados. E ele deve ressarcir, inclusive, o SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestado para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar. Então, vamos imaginar uma situação. A mulher teve que fazer uma cirurgia plástica reparadora. Num ato de violência física, ela teve o nariz quebrado e teve que fazer uma cirurgia plástica reparadora. Quem é que deve pagar essa conta? Quem é que deve pagar essa conta? A conta, ela é paga pelo agressor. O agressor, ele deve ressarcir o SUS, os gastos que o SUS teve com a vítima, tá certo? Então, assim, falou em violência, teve o Sistema Único de Saúde gastou com a vítima no tratamento, o agressor, ele deve ressarcir todos os gastos. E como é que ele vai pagar? Quanto é que ele vai pagar? Gente, existe uma tabela no SUS, né? Existe uma tabela no SUS dos procedimentos, por exemplo, procedimento fisioterapêutico, tantos reais, cirurgia, tantos reais, não sei o que, tantos reais. Então, o SUS ele tem uma tabela, tá? Ele tem uma tabela. O valor que ele vai pagar é baseado naquela tabela. O valor que ele vai pagar é baseado naquela tabela. Então, vamos imaginar que naquela tabela todos os procedimentos deram 20 mil reais, ele vai ter que ressarcir o Sistema Único de Saúde no valor de 20 mil reais. Para onde vai esse dinheiro? Se, Eunice, ela está fazendo terapia pelo SUS, o SUS está pagando para ela um psicólogo, ele tem que ressarcir, tá? Ele tem que ressarcir. Ele vai ressarcir, por exemplo, quanto é que o SUS está pagando para aquele psicólogo? É 50 reais por sessão? Então, ele tem que ressarcir aquele valor, certo? Vou já responder a sua dúvida, Lina. E para onde é que vai esse dinheiro, gente? O dinheiro vai para o fundo de saúde. Então, assim, é gerado um boleto, tá certo? Com aquele valor. O agressor paga e aquele dinheiro vai cair no fundo de saúde do ente federativo responsável pela unidade de saúde que presta serviço. Então, assim, vai cair ali ou no fundo estadual, né, de saúde, no fundo municipal de saúde, vai ser revertido para a população, né, aquele dinheiro em outras coisas. Então, assim, mais uma vez, ele é obrigado a ressarcir todos os gastos, o valor é baseado na tabela do SUS e o dinheiro vai para o fundo de saúde. Lina, se ele estivesse desempregado, ele tem que se virar. Ele tem que se virar, senão o nome dele vai para a dívida ativa. Ele está devendo o Estado. Se ele estiver desempregado, ele tem que se virar. A lei não coloca esse. Gente, a lei não. Vocês já imaginaram se a lei for colocar detalhe para todas as coisas? Então, assim, ele é o agressor, ele causou um dano. Ele causou um dano. Não seria. Não vou usar essa palavra aqui por falta de palavra mais adequada. Não seria justo que as pessoas, a população, custeasse o dano que ele fez. Mas se ele está você não está me dizendo que ele está desempregado? Se ele está desempregado, como é que vai ser descontado em folha? Que folha? Como é que ele está desempregado e ele tem uma folha de salário? E não é descontado em folha, não, gente. É gerado um boleto, ele paga, e o dinheiro vai para o fundo de saúde. Não, caso ele consiga, ele vai ser emitido um boleto para ele, ele paga e o dinheiro cai no fundo de saúde. Tá certo? De todos os modos, ele vai pagar um boleto, ele vai pagar um boleto. Não existe desconto em folha, gente. Ele paga um boleto e o dinheiro vai para o fundo de saúde. Mas isso, gente, isso aqui eu tô falando porque eu sei que é o que acontece, mas a lei não tá dizendo isso, entende? O que eu quero falar para vocês é não fiquem discutindo com a lei. O que a lei fala do ressarcimento é somente isso aqui que está escrito.
A lei não traz, a lei não fala, por exemplo, ah, se acontecer uma coisa dele morrer, ou dele estar desempregado, ou então ele está com. A lei não traz essas situações. Porque o que importa para a lei é: houve uma mulher que sofreu violência doméstica e familiar, ela foi atendida no Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde teve um gasto com ela, o agressor tem que ressarcir. O que importa para a lei é isso. Quanto é que ele vai ressarcir? Então, o valor está na tabela do SUS. E esse dinheiro que ele está pagando vai para onde? Vai para o fundo de saúde. Então, assim, a gente tem que focar na lei, focar na lei. Pois, mas, Lina, o melhor de estudar a lei é porque a lei é isso, é isso. A lei, ela não divaga muito. Então, assim, a lei, ela traz isso e a gente pega aquilo ali para a gente. Porque senão vai ficar difícil de você continuar. Toda lei que você for, você questionar tudo, toda lei que você for, Lina, a lei não traz isso que você está colocando. Você tá me entendendo? Se você lê um parágrafo e o parágrafo diz só aquilo, você não tem que questionar, mas o que vai acontecer é aquilo que está ali naquele parágrafo, naquele inciso, naquele artigo, é aquilo. Entendeu? Gente, a lei ela tá aí de fato para ser cumprida. É o que a lei coloca. Então, assim, a gente tem que se ater à letra da lei para levar para a prova. Porque senão você vai se prejudicar. Você vai começar a olhar para as questões e achar que tem erro onde às vezes nem tem, onde está correto. Só porque você vai ficar achando assim, tá faltando isso aqui, tá faltando isso aqui. Não. E lei é assim, a gente lê e pega aquilo exatamente como tá, certo? Mas vocês compreenderam, pessoal, sobre o ressarcimento que o agressor faz ao Sistema Único de Saúde? Outro ponto que se menciona, exatamente, Priscila, isso ajuda bastante. Outro ponto que se menciona sobre ressarcimento é quando vai se falar os dispositivos de segurança. E aqui eu já começo falando que a lei não fala, não, a Lei Maria da Penha não coloca para onde é que vai esse ressarcimento. Diferente do Sistema Único de Saúde, que ela coloca que o dinheiro vai para o fundo de saúde, nesse ponto a Lei Maria da Penha não coloca e a gente vai se ater ao que ela colocou lá. O que é que se coloca? Que os dispositivos de segurança que são destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizado para monitorar a vítima de violência doméstica ou familiar amparado por medida protetiva, terão seus custos ressarcidos pelo agressor. Eu não sei se vocês já viram, mas tem alguns municípios que a mulher tem tipo um bipzinho, onde se a pessoa se aproximar, ela pode apertar e a polícia é notificada. Não sei se vocês já viram isso. É, é quase como tem o mesmo mecanismo que a tornozeleira eletrônica. Tornozeleira eletrônica, se a pessoa não se afasta daquele perímetro, ela não começa a apitar e o policial sabe onde vai pegar a pessoa, né? Porque a pessoa saiu do perímetro. Esse equipamento, ele é um equipamentozinho que a mulher pode levar na bolsa, e ela pode apertar se o agressor estiver perto e a polícia é notificada. Então, esse é um equipamento que é um dispositivo de segurança que vai ser destinado, né, para casos de perigo iminente. E quem é que deve pagar isso? O agressor. Então, assim, se existe uma mulher que está precisando ali de um equipamento porque ela está correndo risco de alguém, enfim, matar ela, agredir ela, e ela precisou, o Estado teve um custo com aquele equipamento, quem deve ressarcir esse custo é o agressor. Eu não sei como é o nome do dispositivo, mas é um dispositivozinho onde você aperta um botão e a polícia é notificada. Ele não é ele não é usado em todos os casos, ele é usado em casos onde se considera que de fato tem um perigo iminente ali, né? Então, assim, aí se usa, não é todos os estados que têm, mas eu sei que existe esse dispositivo de segurança. E esse dispositivo de segurança, caso a mulher precise, o Estado é, dê para a mulher esse dispositivo, vai ser às custas do agressor. O agressor ele tem que pagar esse dispositivo para o Estado, certo? Deu para compreender, gente? Compreender, meu povo?
E aí aqui a gente vai falar de um detalhe muito importante, que vocês devem ter muita atenção. Quando a gente vai falar do ressarcimento, que o agressor ele ressarce, não faria sentido que ele se utilizasse do patrimônio da mulher para pagar aquilo, né? Então, o que que a Lei Maria da Penha diz? Que o ressarcimento não importará em ônus de qualquer natureza, tanto ao patrimônio da mulher quanto ao patrimônio dos seus dependentes. Então, por exemplo, eu não posso pegar o carro, o cara não pode pegar o carro da ex-companheira e vender para pagar a dívida que ele tem com o SUS. Ele não pode, por exemplo, pegar um iPhone dela e vender para pagar o dispositivo de segurança que o Estado deu para ela utilizar. Ele não pode utilizar o patrimônio dela e nem o patrimônio dos dependentes para fazer esse pagamento, para ressarcir o Estado esse gasto, tá certo? E também o fato dele fazer esse pagamento não pode ser atenuante da pena dele. Então, assim, entenda desse modo. Quando ele ressarce o Estado, ele não fez mais do que a obrigação dele. Aquilo ali não é um bônus, não é algo que pode atenuar a pena dele. Foi o mínimo. Ele fez o mínimo. Ele cumpriu o mínimo das obrigações, que foi ressarcir o Estado ali de um gasto que teve. Então, ele não pode utilizar aquele pagamento, tipo assim, ah, eu paguei o SUS, viu? Eu paguei todos os procedimentos do SUS, agora vamos atenuar aqui a minha pena. Ou então, ah, eu tô preso, mas sei lá, minha família fez lá o pagamento do boleto para o SUS. Vamos ter essa substituição aqui dessa pena para um regime fechado para um regime aberto? Não acontece isso, não pode ter isso, certo? Ficou claro que não pode. Vocês vão comentando, gente. Eu não sei se vocês estão aí, se vocês sumiram. Vocês não me deixem falando aqui só, não, pelo amor de Deus. Então vamos lá, meus amores. Vamos aqui para o caso 2 para a gente refletir e consolidar esse conhecimento que a gente viu agora. Arnaldo, ex-marido de Janaína, está obrigado a ressarcir os custos que o SUS teve com a cirurgia plástica em Janaína. Esse procedimento foi necessário depois de diversas violências que ela sofreu. Para fazer esse pagamento, Arnaldo colocou a casa que era de Janaína à venda. Com o dinheiro da venda, conseguirá pagar todo o custo que foi cobrado e estará livre da dívida. E aí, gente? Tá certo ou tá errado? Olha só, viu? Estão todas de parabéns. Está errado, né, meus amores? Não pode colocar o patrimônio dela nem dos dependentes para ressarcir os gastos. Se aqui tivesse, por exemplo, que era uma casa dos filhos dele, também não poderia, dos dependentes, ele não poderia vender, tá certo? Então aqui é errado. Vamos lá. Outro ponto que o artigo 9 coloca, para vocês verem, o artigo 9 ele traz muitas informações. Não pode, Lina, não pode, não pode. Ele não pode. Não é dele. Você acabou de falar, casado em comunhão de bens. Comunhão de bens não é dele. Se não é dele, ele não pode vender. E ainda mais o que a lei coloca, gente, não é tipo, é vender para isso. Para que que você vai vender uma coisa que, por exemplo, é do casal, é dos filhos, para pagar um dano que você fez para aquela pessoa? Não faria sentido nenhum isso, nenhum. Se você parar para pensar, não faz sentido. Vamos lá, gente. Outro ponto que o artigo 9 coloca. Qual a prioridade à mulher em situação de violência doméstica e familiar?
tem, conforme o artigo 9 da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha vai falar sobre essa prioridade que a mulher em situação de violência doméstica tem. E que prioridade é essa? É uma prioridade para matricular os dependentes em instituição de educação básica mais próxima do domicílio ou transferi-los para essa instituição. Então, vamos imaginar, por exemplo, que a mulher ela mora numa cidade, ela sofreu violência doméstica familiar, ela vai para outra cidade. Então, ela tem prioridade para transferir os filhos dela, tá certo? Então, os filhos que estiverem estudando em instituição de educação básica, ela tem a prioridade de levá-los com ela. Então, assim, de matriculá-los ou transferi-los, tá certo? Então, assim, e eu quero que vocês compreendam uma lógica, por exemplo, que é perto do domicílio. Vamos imaginar. Vou tentar procurar um exemplo aqui que fique claro. Uma mulher mora num bairro X e aí ela vai para outro bairro. Nesse outro bairro que ela tá, tem escola. Então, assim, que ela poderia matricular os filhos dela lá nessa escola. Não faria sentido, por exemplo, que ela fosse matricular os filhos 30 quilômetros depois. Porque o que que a lei coloca? Que quando se fala de prioridade para matricular os dependentes em uma instituição de educação básica, a gente está falando de um local próximo ao domicílio, tá certo? Não é quilômetros de distância, não. Então, de fato, ela tem uma prioridade para matricular os dependentes em instituições que estejam próximas ao domicílio, né? Em instituições de educação básica, isso aqui também é importante, de educação básica, ou transferi-los para essa instituição. Até aqui tudo claro? Tudo claro, pessoal? Então vamos lá, vamos compreender mais sobre isso. O que que ela precisa apresentar para ter essa prioridade? Basta ela chegar lá na escola com os meninos, com as crianças? Basta ela chegar lá na escola? Não, gente, né? Não basta ela chegar lá na escola. Quando ela chega na escola, ela apresenta os documentos comprobatórios do registro da ocorrência, então é o BO. Ela pode apresentar o BO, o boletim de ocorrência lá, ou processo de violência doméstica e familiar em curso. Então, lá na escola, ela apresenta isso para ter acesso a essa prioridade em matricular os dependentes. Porque muitas vezes o que que acontece? Essa matrícula, ela é feita fora do período. Então, vamos imaginar que a gente sabe, né, que a matrícula abre no início e no meio do ano. Então, são ali nos entre esses dois semestres. Mas vamos imaginar que aconteceu uma situação de violência doméstica familiar com ela agora em maio e ela teve que mudar. Então já está correndo o ano, né? Já está ali, o ano já está em curso. Então, ela chegando nesse outro lugar, ela vai até a escola, né? Se ela tiver filhos ali dependentes, ela apresenta ou BO ou processo de violência doméstica familiar em curso e ela consegue matricular. Certo? Até aqui tudo certo, pessoal? Outro ponto importante é isso aqui, que a lei coloca que é sigiloso os dados da ofendida, dos seus dependentes matriculados ou transferidos. Então, imagine que ela matriculou os filhos na cidade X da escola X. Esses dados aqui, dessa transferência, de que as crianças e os dependentes estão ali em outra escola, eles não podem ser divulgados, eles são sigilosos. Por quê? Porque muitas vezes, gente, ela está sofrendo risco de ser morta, né? Então, assim, muitas vezes a mulher saiu ali fugida mesmo, com os dependentes, saiu fugida. Então, ela tá com risco de diversas coisas acontecer. Se for divulgado, se todo mundo souber onde é que ela tá, vão matar ela. Na outra oportunidade, vão matar ela, como já aconteceu diversas vezes, né? Então, assim, é sigiloso os dados dela e dos dependentes que estão matriculados ou transferidos. Quem é que vai ter acesso a esses dados? A lei diz que é o juiz, o Ministério Público ou os órgãos competentes do poder público. Então imagine que
algum órgão precise ali para algum serviço que a ofendida vai usufruir ou vai precisar. Então, ele poderia ter acesso. O que a lei diz é juiz, Ministério Público e os órgãos competentes do poder público. Certo, pessoal? Certo, certo. 100% de certeza que está certo. Vou perguntar aqui, vamos ver se está certo mesmo. Olha aqui, vamos ver agora. Joana, vítima de violência doméstica e familiar, está sofrendo ameaça de seu ex-companheiro. Ela decidiu mudar de cidade, saiu do Rio de Janeiro e foi morar em Salvador. Joana tem dois filhos, Pedro, de 18 anos, que estuda na UFRJ, e Bruno, de 6 anos, que está no ensino fundamental. Ela é responsável pelo sustento de ambos. Nessa situação, os dois filhos poderão ser transferidos. Pedro para outra universidade e Bruno para uma escola de ensino fundamental, pois Joana tem prioridade por lei. Certo ou errado? Se não houver vaga, tem que ter. Tem que botar uma cadeira a mais para ele sentar, mas tem que ter, é obrigatório. Por que que tá errado? É verdade, gente, vocês estão de parabéns. A sua educação básica. O que que a LDB diz que é educação básica? A educação infantil, ensino fundamental e médio, né? Educação básica são esses três. A educação infantil, ensino fundamental e médio. Educação básica não abrange o ensino superior. Parabéns, vocês estão de parabéns, muito bem, estou muito orgulhosa. Então tá de fato errado. Sim, o outro não poderá ser transferido, Lina. Ele não está na educação básica, ele não se enquadra no critério da lei. Gente, mas vocês acham mesmo que a lei abrange todo mundo, todos os detalhes da vida, os pormenores da vida? Vocês acham que as legislações elas pegam cada situação? A realidade ela é muito complexa, gente. Não existe lei em lugar nenhum do mundo que abranja todas as situações que possam ocorrer. Lina, ele entra com pedido de assistência estudantil na universidade dele, ele pede com pedido de residência universitária para ficar morando lá na UFRJ, perto da UFRJ. Existem outros mecanismos, mas o que a Lei Maria da Penha ela assegura é para a educação básica, ela não fala do ensino superior. O ensino superior não faz parte da educação básica. É aquilo, gente. Não, não existe uma questão, e eu lhe falo isso porque eu, na minha vida, bem aqui, eu já respondi para mais de 10 mil questões de serviço social. Não existe uma única questão que você vai pegar de serviço social que vai dizer assim: o que vai acontecer com esse aluno do ensino superior? Não existe. Porque os concursos, gente, eles não vão procurar confusão para a cabeça deles, eles vão se ater à letra da lei. Tá certo? Ele vai se ater à letra da lei. O que que a letra da lei diz? Que é educação básica. Educação básica é educação básica. Então, assim, não é ensino superior. Ensino superior não é educação básica, certo? Vamos lá, gente, vamos treinar a questão. Vamos saber se vocês aprenderam mesmo, se não estão me enrolando. Vamos saber se compreenderam o que eu coloquei aqui. Estou aqui na torcida para todo mundo acertar. Vamos lá. Sobre a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, é incorreto afirmar que. Eu já falei para vocês em outras aulas, quem já assistiu. Tomem muito cuidado quando na prova de vocês trazer essas palavras, a exceção, incorreto.
tome muito cuidado, muito cuidado mesmo, assim. Vocês lá na prova de vocês, vocês circulem assim. Sabe por quê? Porque quando a gente vai olhar a questão, a gente tende já a procurar a alternativa correta. E aí, quando o enunciado diz que é a incorreta, ele bota a maioria, né? Todas, com exceção de uma que só que está errada. Então, a gente tem que grifar para não errar, tá bom? Vamos lá, meu povo. Alternativa A: o juiz determinará por prazo certo a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal, certo ou errado? Alternativa A. Se tá certo, não pode ser o quê? O nosso gabarito, né? Porque o nosso gabarito quer o quê? O errado. Alternativa B: o juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica, a manutenção do vínculo de trabalho, quando necessário, o afastamento do local de trabalho por até 12 meses. E aí? Estão colocando que está errado, que está errado. Qual é o erro? Não, Lina, não está certo, não. Está errado. Está errado. Não é 12 meses, é até 6 meses. É até 6 meses que ela fica afastada, que ela pode ficar afastada. 12 meses a lei não fala esse prazo, não. Então, o nosso gabarito é a alternativa B. O errinho é lá no finalzinho. A alternativa C diz assim: vamos ver se ela tá corretinha mesmo. A alternativa C diz assim: a gente vai ler todas, todas a gente vai ler. A alternativa C diz assim: a mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica, ó, perfeito, mais próximo do seu domicílio, ok também, ou transferi-los para essa instituição mediante apresentação dos documentos comprobatórios do registro de ocorrência policial, que é o BO perfeito, ou do processo de violência doméstica e familiar em curso. Perfeitinho, nós falamos sobre isso. A D diz assim: a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso a benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo serviços de contracepção de emergência, profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis, síndrome de imunodeficiência adquiridas e demais procedimentos médicos necessários cabíveis nos casos da violência sexual. Isso aqui está correto. Isso aqui foi um ponto que eu não coloquei do artigo 9, mas o artigo 9 de fato fala isso. Então vamos imaginar bem aqui que uma mulher tem uma coisa que coloca na Lei Maria da Penha, inclusive, que a autoridade policial pode encaminhar, né, ela lá pro, pro próprio IML, pro serviço médico. Então, vamos imaginar que ela chegou lá no serviço médico e ela relata uma violência sexual. Qual é o procedimento? Como vítima de violência sexual, ela tem direito ao quê? Ela tem direito a fazer os exames, ela tem direito a tomar lá aquele coquetel de doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, ela tem direito a fazer os procedimentos cabíveis nesses casos, né? Então, de fato, a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar vai compreender o acesso, então ela tem que ter acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico. Então, se existe um exame ali naquele local que é melhor, ela tem direito, certo? Então, assim, ela tem direito a exames, a serviço de contracepção de emergência, profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis, a AIDS, lá, os exames para detectar a AIDS, o coquetel para prevenir. Enfim, ela tem direito a ter tudo isso, certo? Então, a D está correta. Todo mundo compreendeu?
Vamos lá, pessoal. Vamos responder outra questão. Questão agora de 2023, bem recentezinha da IBFC, que diz assim: a respeito da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, na Lei Maria da Penha, Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, assinale a correta, que está correta. Aqui nós vamos procurar o que está correto. Então, vai ter muita informaçãozinha errada para tentar levar a gente ao erro e a gente tem que estar, ó, esperto. Alternativa A. O juiz determinará por prazo indeterminado a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. E aí? Tá certo? Alternativa A. Tem gente que acha que tá certo. Tá errado, gente. Eu falei para vocês, não é por prazo indeterminado. Jamais vai ser por prazo indeterminado, é por prazo certo. É por prazo certo. Vamos lá, alternativa B. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente, disponibilizado para o monitoramento das vítimas de violência doméstica familiar, amparadas por medidas protetivas, terão seus custos ressarcidos pelo agressor, ainda que importem ônus ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes? A B, tá certo ou tá errada? Não pode ter ônus, né, gente, ao patrimônio, nem da vítima e nem dos dependentes. A alternativa C diz assim: o juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica, manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário, afastamento do local de trabalho por até um ano. 6 meses, né, gente? Por até 6 meses. Então, que tá errado. A D diz: a mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio ou transferi-los para essa instituição mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro de ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso. E aí? Certo, né? Encontramos aqui o nosso gabarito. A D, vamos ver a E. Serão públicos os dados da ofendida e seus dependentes matriculados ou transferidos com prioridade em decorrência de situação de violência doméstica e familiar. É público, gente. É sigiloso, né? Então o erro está aqui, é sigiloso. Vamos aqui para a nossa última questão da Lei Maria da Penha, que diz assim: a Lei número 11.340 de 2006 cria mecanismo para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica. Item 1. Acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta. O item 1 tá o quê? A servidora tem acesso prioritário à remoção. O item 1 tá certo, né, gente? O item 2, manutenção do vínculo trabalhista quando necessário, o afastamento do local de trabalho por até 2 meses. O item 2, está certo ou está errado? Errado, né, pessoal? O item 3, encaminhamento à assistência judiciária quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação do casamento, de dissolução de união estável perante o juízo competente. E aí? Tá certo? Tá, né, gente? Então, qual é o gabarito? Item 1 e 3. Isso aqui fala daquelas três coisas que o juiz pode assegurar, né? A mulher que é servidora, o acesso prioritário à remoção, a CLT, o afastamento do local de trabalho sem prejuízo do vínculo empregatício por até 6 meses e o encaminhamento à assistência judiciária.
Compreenderam, pessoal, o que eu coloquei aqui? Deu para ficar claro o que eu trouxe? Ficou alguma dúvida, gente, do que eu coloquei aqui? Alguém está saindo com alguma dúvida dos pontos colocados aqui? Gente, com essa aula aqui, vocês respondem qualquer questão que mencione o artigo 9, sem dúvida nenhuma. Qualquer questão que vá falar do artigo 9, vocês vão estar com o conteúdo aqui, ó, na cabecinha para assistir. É importante que depois vocês assistam novamente, revisem. A Kelly vai dar continuidade. Não, Lina, a lei não traz nenhuma situação onde a mulher está desempregada. Porque vê se tu pensa comigo aqui. Se a mulher está desempregada, o Estado vai cobrar isso de quem? Porque, por exemplo, quando ela é CLT, o juiz pode falar com o empregador dela. Quando ela é servidora pública, o juiz pode falar com o Estado para ela ter acesso à prioritária remoção. Se ela está desempregada, o juiz vai falar com quem? Não, não, não tem sentido. Se tu for parar para refletir sobre isso, não tem sentido. Lina, a lei não fala. A lei não fala. Quem foi que eu falei para você? Que foi? Foca no que a lei diz. A lei fala sobre a servidora pública e sobre a mulher CLT. A lei não fala da mulher que está desempregada. A lei não fala. Você vai se prejudicar na sua prova se você não se ater à letra da lei. Você vai se prejudicar na sua prova. E a nossa intenção aqui é que você chegue na prova, Lina, e gabarite a prova. Gabarite assim, ó, certe tudo, não erre nada, tá? A Lei Maria da Penha, ela é uma lei pequena, gente, ela não é uma lei muito grande. Então, assim, numa manhã a gente consegue ler ela, frisar as coisas, e ela cai muito em concurso, tá? Então, assim, às vezes eu já peguei prova onde tinham 4 questões da Lei Maria da Penha. Não vale discutir com isso, porque você já pensou você perder 4 questões na sua prova? Você perder 4 questões na sua prova porque você vai estar discutindo com a banca, com as questões ou com a legislação, fora o tempo. As provas de concurso ela tem tempo, é 3, 4 horas. A gente não tem muito tempo para ficar ali questionando. Então, assim, questão de concurso é aquela coisa: tu olha, tu lê, tu sabe ou tu não sabe. Tu bota o gabarito ou não, certo? Meus amores, eu coloquei em todos os grupos o link lá do YouTube, tá na nossa página do YouTube a aula. Eu vou falar, Patrícia, como é que eu lia. Eu acho que a lei seca, toda lei, para além de mapas mentais e tudo, você tem que ler pelo menos umas 3 vezes a lei seca. Para mim, eu fazia esse procedimento. Eu imprimia e eu ia lendo a lei seca e marcando. A primeira leitura, eu considero que é uma leitura introdutória. Você não conhece o tema. Se você não conhece, tem uma certa estranheza. A segunda leitura é aquela leitura onde você já tem uma familiaridade, você vai fixando melhor os conteúdos, tá certo? E a terceira você consolida ali. Então, assim, não há escapatória. Lei seca é sentar e pegar a lei, começar a grifar. Depois é bom você ver como tá caindo nos concursos, nas provas, para fixar mais. Mas, gente, deixa eu botar a Kelly aqui, porque ela tem que dar a aula dela, senão a gente vai ficar muito tempo. Vou pedir aqui para ela ligar o áudio dela. Olá a todos, boa noite mais uma vez. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Sim, tá dando para ouvir, Cat. A intenção da aula de hoje é tratar em relação ao Estatuto da Pessoa Idosa, especificamente em relação ao direito ao transporte. Isso vai ser tratado lá na Lei 10.741 de 2003, do artigo 39 até o artigo 42. É uma parte bem simples, então não vai demorar tanto a nossa aula, tá certo? Eu vou dar sequência aqui. Lá no artigo 39, ele vai colocar a condição de gratuidade nos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos. Nath, por favor, passa. Não, não. Antes. Nath, antes. Antes. Isso.
Isso. A condição de gratuidade para os transportes coletivos urbanos e semi-urbanos. O que ele vai colocar? Que é assegurada essa gratuidade para maiores de 65 anos. Apesar do Estatuto da Pessoa Idosa, ele assegura os direitos de pessoas idosas consideradas a partir dos seus 60 anos. Em relação a essa gratuidade dos transportes coletivos urbanos e semi-urbanos, a lei ela estabelece que isso é obrigatório a partir dos 65 anos, aos maiores de 65 anos. O que não está incluso nesses transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos? Os serviços seletivos e especiais, quando eles são prestados de forma paralela aos serviços regulares. Então, os transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos para maiores de 65 anos. E não está incluído nesse serviço, nesses transportes coletivos, aqueles serviços que são considerados seletivos e especiais. Em relação a isso, não há nenhum tipo de critério de renda em relação a esse tipo de gratuidade, é apenas você ter o critério da idade, ser maior de 65 anos, certo? Pode passar, Nath. Antes de falar disso, a lei ela vai colocar qual é a condição necessária para ter acesso à gratuidade. A lei ela vai colocar que a condição necessária para se ter o acesso à gratuidade nos serviços de transportes coletivos urbanos e semi-urbanos é a apresentação de um documento de identificação que faça a prova da sua idade. Um documento que tem lá a sua data de nascimento, ele é suficiente para comprovar que você é maior de 65 anos, e sendo essa a única condição para ter direito a essa gratuidade nos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, isso é suficiente. E aí você pode pensar, mas em determinado lugar se precisa fazer um passe livre, se precisa fazer uma determinada carteira. Não, então, esse local ele não está de acordo com a lei. Aqui no município de Teresina, inclusive, se faz um passe livre para se ter acesso a isso. Mas o que a lei coloca em relação ao que é necessário para ter acesso a essa gratuidade aos maiores de 65 anos no sistema de transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, é que a pessoa ela apresente algum documento de identificação pessoal que faça prova da sua idade. Pode ser seu RG, pode ser sua carteira de trabalho, poderia ser uma a carteira nacional de habilitação, enfim, um documento que tenha lá a sua data de nascimento, um documento considerado válido no território nacional, documento pessoal, que faça prova da idade da pessoa. Um outro ponto que é colocado em relação a isso é que esse sistema de transportes coletivos, urbanos e semi-urbanos, os ônibus coletivos que rodam no âmbito das cidades, ele necessariamente ele precisa reservar 10% dos seus assentos para as pessoas idosas. Os assentos dos ônibus precisam ser reservados a pessoas idosas 10%. Esses assentos que são reservados às pessoas idosas, eles precisam ser devidamente identificados com uma placa que diga que ele é reservado preferencialmente para pessoas idosas. E é preferencialmente no sentido de que se não há nenhuma pessoa idosa ali, as pessoas que não se enquadram nisso, elas podem sentar. É preferencialmente, é um assento preferencial. E o percentual que é estabelecido pela lei é dessa reserva de 10% dos assentos para as pessoas idosas, e esses assentos eles precisam estar devidamente identificados com uma placa de reservado preferencialmente para pessoas idosas. Pode passar, Nath. E aí, a lei ela vai colocar, já que essa gratuidade no sistema de transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, ela é assegurada, ela é obrigatória. A partir de 65 anos, ela vai estabelecer como se deve ser realizado para essas pessoas idosas que estão na faixa etária entre 60 e 65 anos, que não estão contemplados nessa obrigatoriedade. Aí o que a lei ela vai dispor, que isso ficará a critério da legislação local, dispor sobre as condições para o exercício da gratuidade das pessoas que estão nesse intervalo, nessa faixa etária, entre 60 anos e 65 anos. Então, há municípios que podem assegurar essa gratuidade para pessoas acima de 60 anos, porque isso está a critério delas. Aqui em Teresina é só a partir de 65 anos, não foi assegurado, mas pode ser que haja um município que ele estabeleceu na sua legislação local
a gratuidade a partir de 60 anos. Isso está a critério dela. O que a lei coloca, o que o Estatuto da Pessoa Idosa coloca, é que a partir de 65 anos isso é obrigatório. Mas há municípios que têm assegurado essa gratuidade a partir de 60 anos. O que a lei dispõe é que isso fica a critério da legislação local dispor sobre essas condições para o exercício da gratuidade das pessoas que estão inclusas nesse intervalo, nessa faixa etária entre 60 e 65 anos. Certo? Pode passar, Nath. E aqui agora é em relação ao sistema de transporte coletivo interestadual. Como é que funciona? Antes nós estávamos falando sobre o sistema de transporte coletivo públicos urbanos e semiurbanos, que são os ônibus coletivos que transitam no âmbito de uma cidade, no âmbito de um município. E aqui nós estamos falando de um sistema de transporte coletivo que ele viaja de um estado para outro. Ele ultrapassa a fronteira desse estado. O que ele vai colocar em relação à gratuidade desse sistema de transporte coletivo interestadual? São reservadas 2 vagas gratuitas por veículo, 2 assentos gratuitos por veículo, excedem isso para maiores de 60 anos aqui. Nós estamos falando da pessoa idosa de uma forma geral. Reserva de 2 vagas gratuitas por veículo, excedendo essas 2 vagas gratuitas, teria um desconto de 50% no mínimo no valor das passagens. Então, é no mínimo. Pode ser que uma empresa, um determinado local, ele faz um desconto de 70%, um desconto de 80%. O que a lei está colocando é que, no mínimo, precisa ser esse desconto de 50%. E tem um critério, para além da idade, acima de 60 anos, em relação a essa gratuidade no sistema de transporte coletivo interestadual, que tem um critério de renda. Qual é esse critério de renda? É uma renda do idoso igual ou inferior a 2 salários mínimos. E aqui nós estamos falando da renda do idoso, da pessoa idosa, não é da renda da família. Pode ser que a renda da família seja de 10, 8, 5 salários mínimos. Aqui nós estamos falando especificamente da renda da pessoa idosa, a renda do idoso. Para ter acesso a essa gratuidade no sistema de transporte coletivo interestadual, ele precisa ter uma renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, sendo assegurado 2 vagas gratuitas por veículo e excedendo essas 2 vagas gratuitas, o idoso ele teria direito a, no mínimo, 50% de desconto no valor da passagem. Pode ser mais, pode ser um percentual maior, mas no mínimo teria 50% de desconto. Pode passar, deixa. E aí eu coloquei aqui para a gente, para não confundir como se dá em relação ao sistema de transportes coletivos urbanos e semi-urbanos e como se dá em relação ao sistema de transporte coletivo interestadual. Em relação à gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, em relação à idade, é para maiores de 65 anos e não há nenhum critério de renda. A pessoa conseguindo atingir o critério da idade, ser maior de 75 anos, pouco importa qual é a renda dela. Pode ganhar 10, pode ganhar 20, não importa qual é a renda dela. Ela é uma pessoa maior de 65 anos, não há critério de renda para acesso a essa gratuidade nos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos. Já em relação à gratuidade no sistema de transporte coletivo interestadual, em relação à idade, é para maiores de 60 anos, então atinge a todas as pessoas idosas e há um critério de renda. Não é algo que é irrestrito a essas pessoas maiores de 60 anos, há um critério de renda. Qual é esse critério de renda? Relembrando aqui, é uma renda do idoso igual ou superior a 2 salários mínimos. Não custa lembrar, acabei de falar, mas não custa lembrar, é a renda do idoso, da pessoa idosa e não da família. Pouco importa qual é a renda da família. O que interessa nessa situação é a renda da pessoa idosa. Então, e a gratuidade de transporte coletivo urbano e semi-urbano maiores de 75 anos, o do coletivo interestadual maior de 60 anos. Critério de renda, não há critério de renda no transporte coletivo públicos urbanos e semi-urbanos, e há um critério de renda no sistema de transporte coletivo interestadual, renda igual ou inferior. Aqui está superior, mas é porque foi um erro de digitação. É igual ou inferior a 2 salários mínimos. Pode passar, Nath.
E por último, o último ponto que é trazido na lei diz respeito à reserva de vagas nos estacionamentos públicos e privados da pessoa idosa. Qual é o percentual que é obrigatório de vagas que são exclusivas para pessoas idosas? De 5%. Esse é o percentual que é assegurado na lei. O que a lei diz ainda em relação a essas vagas nos estacionamentos públicos e privados? Elas deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade à pessoa idosa. Por isso que, geralmente, essas vagas elas ficam próximas das entradas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver em shopping, essas vagas voltadas para pessoas idosas, elas ficam próximas da entrada, que é uma forma de garantir a comodidade da pessoa idosa. Ela não ter que se deslocar à medida que ela sai do estabelecimento em que ela está, ela não tem que se deslocar. Então, garantir essa melhor comodidade à pessoa idosa. Um outro ponto que é colocado na lei diz respeito aos procedimentos de embarque e desembarque nos veículos do sistema de transporte coletivo, porque a lei ela dispõe que os idosos eles gozam de prioridade nesse processo de embarque, no caso no sentido de que eles deveriam entrar primeiro no transporte. Então eles gozam de prioridade nesse processo de embarque e desembarque. Olha aí como foi rápido, a gente já acabou e agora a gente vai para as questões. Peraí, deixa eu olhar pelo computador. A nossa primeira questão, ela coloca assim: com base no Estatuto do Idoso, digo o próximo item. Aos maiores de 70 anos de idade, é garantida a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos. O que vocês acham, gente? Se alguém pegou, tá certo, gente? Duas pessoas certas, algumas pessoas erradas, tá dividida aqui. É 65, gente. O que tá errado. Não é os maiores de 60 anos, é de 65. Aqui nós estamos falando dos transportes públicos coletivos urbanos e semi-urbanos, certo? Então, para isso, é aos maiores de 65 anos, isso é o que é colocado na lei, lá no artigo 39. Então, ela está errada, essa assertiva está errada. Vamos aqui para a nossa segunda questão. De acordo com o Estatuto do Idoso, artigo 40, no sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á, nos termos da legislação específica. O item 1 ele coloca assim: a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 3 salários mínimos. E aí, gente, esse item tá certo? Tá errado? Tá errado, né? Por que tá errado, gente? Por causa do critério de renda. Não é renda igual ou inferior a 3 salários mínimos, é renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Por isso que o item 1 está incorreto, está errado. O item 2, desconto de 50% no mínimo no valor das passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. E essa, gente, o que vocês acham? Tá certo, tá errado? Tá certo, né? Certinho, desconto de 50 vagas. Quando se excede a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo, o idoso ele tem direito a um desconto de 50% no mínimo no valor das passagens para idosos que tenham renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então tá certo. Nossa alternativa correta no caso é a alternativa B. Apenas o item 2 está correto. Vamos aqui para a nossa terceira questão. O direito ao transporte é uma das garantias fundamentais do Estatuto do Idoso. Assim sendo, aos maiores de 65 anos é assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente a serviços regulares. Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova da sua idade. Conforme o artigo 39 do Estatuto, o exercício da gratuidade nos meios de transporte das pessoas na faixa etária entre 60 e 65 anos. Alternativa A, alcançará todo o país. B, ficará a critério da legislação local. C, se definirá conforme demanda. D, será financiado pela esfera pública. E a alternativa E, terá caráter seletivo. Todo mundo acertou a alternativa B, que é colocado lá no artigo 39, no parágrafo 2º, de que para as pessoas na faixa etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local
em relação ao exercício dessa gratuidade. O Estatuto da Pessoa Idosa, ele assegura que é obrigatório para os maiores de 65 anos e para as pessoas na faixa etária de 60 a 65 anos fica a critério da legislação local. Ela pode assegurar ou não, certo? Então, a alternativa correta é a letra B. Pode passar. E por último, nossa última questão. Aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Para ter acesso à gratuidade, é necessário a. Adquirir o cartão da Metrofor. B. Possuir vale transporte cedido pelo CRAS. C. Apresentar qualquer documento que comprove a idade. E D. Comprovar carência financeira. A alternativa é haver assentos preferenciais no veículo para idosos. Alternativa correta, letra C, lá no artigo 39, no parágrafo 1º, ele vai colocar que para que a pessoa ela possa garantir esse acesso à gratuidade para os transportes coletivos públicos, urbanos e semiurbanos aos maiores de 65 anos, é necessário que ela apresente um documento pessoal que faça prova da sua idade, um documento que tenha lá a data de nascimento, de modo que possa se verificar qual é a idade da pessoa idosa, que ela cumpre o critério de ser maior de 65 anos. Certo? Alguém ficou com alguma dúvida, gente, do que foi colocado aqui? Vocês podem colocar. Foi bem rápido, né? Foi bem rápido mesmo. Foi rápido, mas foi ótimo, Cat. Foi muito boa a sua aula. Você arrasou. Não é porque você é minha amiga, mas você arrasa sempre. Gente, muito obrigada a todos. Não saiam da aula, só dar um recadinho daqui a pouco para vocês, mas quero agradecer a todos, a participação de todo mundo. Espero que de fato essa aula tenha contribuído com os seus estudos, com o seu aprendizado e que possa te ajudar na sua aprovação. Essa aula vai ficar salva no nosso canal do YouTube. Assim que ela for colocada lá, eu já coloco os links para vocês assistirem novamente.